Nos multímetros mais antigos, quando você fazia essa movimentação aqui, ó, e de repente voltasse o multímetro para o outro lado, era muito frequente, acontecia com muita frequência, da esfera que tem aqui, ó, nas duas extremidades, escapar. Imagina a seguinte situação, eu faço isso, ó. De repente eu faço isso. Por alguma razão, em alguns multímetros, a esfera que fica aqui, junto com a molinha, escapava, deixando o multímetro com problema. Quando essa esfera não travava, não sofria um calço, você poderia utilizar o multímetro sem ouvir esse estalo aqui, ó. Ele ficava rodando normal, funcionando normal, porém sem o estalo. É por isso que é recomendado sempre você determinar um giro de rotação para essa peça, essa tecla. Por exemplo, eu vou medir tensão? Beleza, eu vou seguir uma sequência. Vou medir tensão. De repente eu quero medir corrente. Existe a regra de trocar o polo de lugar quando for 10 amperes. E quando for pequena, né, corrente miliamperes ou microamperes, você pode medir na mesma posição das ponteiras que você mede tensão ou resistência. Então é recomendado que se faça que siga, né, esta regra. Nada impede de em algum momento você fazer isso. Hoje em dia os multímetros estão um pouquinho mais resistentes. Para evitar de queimar o multímetro, eu tenho nos meus canais vídeo que ensina como utilizar o multímetro e também dá uma dica que eu acho fantástica para nunca esquecer de mudar de uma função que você está testando para outra e queimar o multímetro. Por exemplo, eu estou aqui em tensão, né? De repente eu mudo as ponteiras e vou medir corrente. Qual é a dica que eu dou nos vídeos dos meus canais? Toda vez que eu terminar de fazer uma medição, medi, deu 127, deu 120, 110, 110, então eu volto para cá. Por quê? Porque quando eu tomar a decisão de medir outra coisa, eu vou observar primeiro o que eu quero medir. De repente eu quero medir corrente, 10 amperes. Eu saí de lá do off e vim para cá por 10 amperes. Sabendo que eu preciso também de mudar a posição das ponteiras, né? Quando é 10 amperes, quando é normal, quando eu vou medir corrente normal, eu uso aqui, ó, as ponteiras exatamente como eu uso para medir tensão e resistência. Quando eu vou medir corrente 10 amperes, corrente alta, eu tenho que medir para cá. De repente eu acabei de medir aqui corrente, eu volto lá para a posição off e vou medir outra coisa. Eu quero fazer um teste de continuidade. Ou de repente fiz continuidade, volto para a posição, mas eu quero medir agora resistência, né? Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, só que uma certeza eu tenho. Depois que eu comecei a colocar isso em prática, não queimei mais, nem quebrei nenhum multímetro fazendo ou seguindo esse procedimento. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu convido a todas as pessoas que se inscrevam no canal, dê o seu joinha, ative o sininho e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar no crescimento do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.